Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que nós estamos? Chegamos para a gravação de mais um Café com... Café com paternidade. Caraca, hein? Esse já pediu música pro Fantástico. Já. Zeramos, entendeu? E vamos começar de novo. Essa semana eu maratonando o podcast, né? Vendo tudo de novo. Eu falei, cara, ele foi o quê? Umas 5 vezes. Sério? Olha. Tá Daqui bom. a pouco a Grazi Divônica vai estar apresentando o seu divo. Meu muso, como O disse seu a Diana. Moto. Vulgo moto para os mais íntimos. Nesse café que é realizado, gravado aqui no Estúdio Realize. Estúdio Realize que fica no Cadima Shopping, no último andar. Gente, depois que nós surtamos e surgimos com essa ideia de podcast, o melhor lugar para estar é aqui. Sim. Grazi, suas palavras sobre o Estúdio Realize, parta. Fica à vontade. Nossa, gente, só tenho a agradecer, porque assim, a gente tem qualidade, a gente tem acolhimento, né? A gente tem qualidade de vídeo, de áudio, estrutura. E num lugar que é sensacional, o Cadima Shopping, porque a gente consegue estacionar, consegue se locomover rápido se for para outro lugar, então tudo de bom. Gente, não fica fora dessa. Vem para cá também gravar seu podcast, seu cursinho, sua mentoria, o que você tiver na mesa, na cabeça. Na mesa não, na cabeça. Um dia eu ainda vou gravar uma mentoria. Eu também. Chiquíssimo. Como ir para o CAPS. De mãos dadas. Vamos, ninguém solta a mão de ninguém. Solta a mão de ninguém. Ai, gente, perdendo o foco do programa. Opa, volta. Volta, foco. Com essa mesa maravilhosa da nossa querida, excelentíssima padaria Master Pão. Fábio, Elisa, sempre aquele beijão. Muito, muito obrigado por estar conosco nesse sonho. Muito obrigado por sempre estar colocando essas delícias na mesa pra gente estar comendo enquanto eles falam. É verdade. Entendeu? Muito. Padaria Master Pão, ponto final do Jacina, ao lado da creche, gente. Não fica de fora dessa. As nossas redes sociais têm os contatos, têm os endereços, tem tudo. E olha, tem uma coisa melhor do que a outra. Hoje de manhã eu tava lá, aquele cheirinho, aquela coisinha maravilhosa, aquela coisa do que nós vamos levar hoje. Tipo assim... Eles estavam fazendo também morango do amor, tá? Tava. A modinha pegou lá também. Pegou e ó, delícia, hein? Eu gostei muito, foi da festa julina. Nossa. Nossa, aquelas coisas, aquelas delícias, aquelas papas, aquelas pamonhas, aquelas coisas tudo. Eu fui lá mesmo, e comprei mesmo e pronto. A Grazi teve que pegar um frete local para poder chegar em casa com tanta coisa que ela comprou lá. Perdoe-me. Mas... Me entregou. Fazer o quê? Nesse podcast, gente, que tem o lema Ninguém Solta a Mão de Ninguém, que vemos aqui só para falar de vida, contar histórias e sem julgamento, sem critérios, dizer que só sobrevivemos porque temos alguém do nosso lado para nos ajudar nessa vida que é meio sinistra. É verdade. Grazi, agora você apresenta o convidado de hoje. Pois é, vai apresentar o convidado de hoje, mas também vou chamar você que está em casa aí, sentadão no sofá, curte esse vídeo, compartilha, envia para os amigos, coloca lá nos seus status do WhatsApp, compartilha nos stories do Instagram, curte a gente, enfim, né? Seja nosso parceiro nessa caminhada aí de evangelizar e falar de vida através das redes sociais. O que o Padre Rodrigo trouxe pra gente foi muito interessante, né? Como Deus quer, né? Nos quer. Deus nos quer hoje assim. Nesse verdade. podcast falando dele. Falando dele, né? Somente dele. É Lembrando também, Grazi, no início do programa, que dia 17 de agosto, teremos o Yakisoba Solidário. Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, vai estar fazendo seu Yakisoba Solidário. E nós vamos ter uma campanha. Um movimentar nesse dia. Então, fiquem ligados, vão, comprem seus tickets, ajudem a Casa dos Pobres, porque nós precisamos ser solidários aos demais, aqueles que de verdade precisam. Sim, e a gente foi lá, gente, ó, estrutura maravilhosa de cozinha e tudo mais. A gente não faz ideia de tudo que tem na Casa dos Pobres. E a gente não faz ideia de como
a gente pode fazer a diferença na vida de tantos e tantos internos. Sim. Agora sim, apresentando o convidado. Ele que vai pedir música, talvez agora no Raul Gil. Entendeu? Ou na Eliana. A Eliana tá na Globo. Que bobeira. Ana Maria Braga. Ai, gente, é uma alegria receber meu digníssimo aqui, né, o Wellington Guimarães. Eu de novo. Meu esposo, pai de 3 crianças maravilhosas, lindas, né? Nossos filhos. Foi eu que fiz. Ai, humildade. Deixa eu pegar a ladainha. Da minha forma. Ai, ele tem 41 anos. Não precisa falar. Ele é gestor de hotéis, né? É presidente do Contour, Conselho Municipal de Turismo. É também presidente do Convention Bureau. Isso aí, falou Né? bonitinho. Biro. Biro? Tem alguém que fala que é boreal. Biro. Eu falei, Biro? não, isso aqui não é uma Aurora. aurora, não é um evento climático, não. Mas travava a língua no começo até a gente poder se assimilar e familiarizar. Ele que também é Vocês conhecido- estão melhor do que as repórteres por aí. Oh. Conjunto boreal, eu quase morri quando ela falou com o eixo boreal. Pula essa parte. Hum. Ele que também é conhecido como Motomoto, né? Então, Fortinho. sem mais delongas, seja bem-vindo, meu amor. Paixão, troca de melhor do amor. Você é o meu moranguinho do Nordeste. John Cena e tudo. O tamanho do morango carnudo eu já tenho. A moranga do Nordeste. Pensei na abóbora moranga, que é aquela maior. A mais de chum-chum. Eu não fico fora não, tá, Não. amiga? Tamo junto. Tamo junto. Só comemos. Mas é um prazer, mais uma vez, estar aqui, né? Hoje para falar de um tema muito atual, especial. A gente falando aí de Semana da Família, importante, né? Então, eis-me aqui. Dia dos Pais chegando, né? Também. Sim. Domingão aí, ó. Preparar o presente pro paizão. Gente, pode ser um ticket? Te amo. Um voucher. Te amo. Quando eu tiver dinheiro, eu te dou presente. Brincadeirinha, nem que seja uma balinha, vai ganhar. Mas assim, amor, com a paternidade, né? Até ontem eu montava a sua apresentação, né? Eu falei assim, são tantas coisas, né? Você teve um primeiro filho, né? O Guilherme, que hoje mora no céu, né? E como que é assim? A gente sabe a sensação de ser mãe, né? De gestar, de estar com o bebê na barriga, os 9 meses e tal. Como que é para um pai acompanhar todo esse processo e depois ser o primeiro que segura no colo? Gente, isso não é justo, não. É o primeirão. Não é não, quando nasce vai pro colo da mãe. Não, só vem pra mãe, deita aqui no peito, Pra mim, depois o pior, pegar no colo mesmo é o pai. Pra mim, o pior não é eu gestar e ir pro colo do pai, não. É vir a cara do pai. Você tá lá... Ctrl+C, Ctrl+V. Você sente as azias, você carrega o peso, você tá lá na chorimi... É a cara do pai, é Ctrl+C, Ctrl+V. Você fica assim, meu Jesus, eu só fui a barriga. Mas o que você está falando, tudo é uma construção, né? Então, nós vamos sendo formatados e construídos durante o tempo, né? E eu falo que o filho, ele é sempre, eu sempre digo isso, e sempre repeti muito isso, que a paternidade, você ser pai, você ser mãe, né? Talvez seja uma das últimas oportunidades que nós estamos tendo de conversão. Sim. Né? Então, como Jesus veio ao mundo e mudou toda a história, uma criança vem para o nosso meio para mudar a nossa história. Sim. E aí quando a gente fala de paternidade, ou mudar para melhor, ou mudar para pior. Infelizmente. Vai né? depender de como está o seu coração que você está buscando. Então, a paternidade ela precisa ser planejada, ela precisa ser aceita, ela precisa ser desejada, né? Por mais que, né, nós devemos estar abertos à vida, né? E aí quando eu falo abertos à vida, né, abertos a receber, né? Então, se eu sempre estou fechado a isso e de repente ela chega, É um soco na boca do estômago que você não se pessoa, prepara. exatamente. Então existe todo é alimentado um sentimento que não deveria ser alimentado dentro Sim. da gente, porque a gente olha para o filho e fala, quantas pessoas, eu preciso fazer a faculdade, eu tenho que viajar primeiro,
se a nossa vocação é o matrimônio, né, a nossa vida, de fato, ela só é completa depois que os filhos chegam. Então, o verdadeiro matrimônio, o sentido do matrimônio, do ser pai, né, ele só acontece quando, de fato, a gente tem esse ser abençoado no meio de nós. Então, aí sim a nossa vida tem sentido, porque senão a gente fica vivendo só pra gente. E a gente é muito egoísta, né? Então eu fico vivendo para mim, a mulher fica vivendo para ela, em algum momento a gente vive para os dois e a gente não tem algo em comum para nos unir. E a criança, o filho é isso, né? Essa união, esse fortalecimento é o elo entre... É a plenitude, né? É a plenitude entre nós. Aí a gente entende a Sagrada Família, a gente entende Jesus, Maria, ali, José, a gente entende a nossa missão e aí a coisa vai acontecendo. Sim, e assim, né, questão de falar de planejamento de filhos, né? O primeiro foi planejado? O primeiro não foi planejado, né? Não foi planejado, foi no susto, né? Então, são os passos que nós vamos dando na vida, na nossa imaturidade. E aí, quando eu falo de paternidade, muito da nossa maturidade ou da nossa imaturidade, ela acaba vindo da nossa criação, dos nossos pais. Então, o que você falou, a gente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, e quebrar ciclos, às vezes, o que a gente quebra, vai né? fazendo, o que a gente vai percebendo, e vai fazendo, e vai, né? E aí, quando vê, a gente está repetindo aqueles mesmos erros, né? Então, eu sou um pai que fui aprendendo com os erros, né? Claro que não estava planejando, não estava esperando, estava vivendo aquela vida que não deveria estar vivendo, né? E o Guilherme veio mais desejado, amado, né? Esperado, né? Mas algo que não se concretizou para estar no meio de nós, né? Então, como você falou, a gente teve uma... Aí, quando a gente fala de planejamento, né? A gestação foi tranquila, com infecções de urina, aquela coisa toda, mas ele nasceu um pouco, em média, acho que de 7 meses, né? E logo depois teve uma bactéria, teve uma infecção, teve infecção generalizada e veio a falecer. Então, o médico, na época que estava acompanhando, não passou um exame específico, seria o estrepto, que se faz com tempo específico de gestação. E tudo indica, né? Tudo indica que foi, né? O exame que foi feito era infecção por Streptococcus, né? Que é o mesmo que dá na garganta, é beta-hemolítico do grupo B. Não sou médico não, mas esse palavrão aí. Então teve aquela infecção. Não quero brincar de fofa com ele, não. Desculpa, mas eu tô aqui pensando. Então aí gente, foi uma que infecção, um palavra. processo de infecção, e ali de fato, enfim, o Guilherme veio a falecer horas depois, né? Então, para mim foi um baque muito grande, porque era aquele primeiro momento, a gente tudo esperando, foi para maternidade, estava tudo pronto e de repente aquilo escapuliu, aquilo se dissipa. Então, para mim foi um processo muito doloroso, né? Então, quando a gente não está maduro, quando a gente não está... quando a gente é esse processo de copia e cola, às vezes a coisa dá uma bagunçada. Então, na época, a Renata, ela se apegou à fé. Eu já não. Eu já aceitei qualquer coisa que me consolasse. Então, fraco como eu estava, o espiritismo foi o meu consolo. Eu tinha que nascer para morrer. Olha que louco, né? E o que eu mais via depois disso era mulheres grávidas na rua, eram crianças. Então, aquilo foi um processo bem doloroso, que durou um tempo, né? Então, não podia ouvir criança chorar, eu não podia, então, enfim. E aí, um dia, num momento de oração, num lugar específico, dentro de uma igreja, quando a gente passou lá pelas nossas dificuldades e tal, e ali eu tive um impacto com Deus, né? Quem ali orava por mim, ali eu caía naquele chão, e ali Deus passava aquele filme da minha vida, e ele foi dizendo que ele não permitiu o Guilherme porque eu não estava pronto para ser pai. Mas não no sentido ruim da coisa, né? Você não estava pronto, você não estava pronto para suportar a cruz que ele seria com os problemas, né? E ali Deus falava os problemas que o Guilherme teria em decorrência daquela infecção, daquela coisa toda, e ali ele me poupava. Então você não estaria pronto para carregar a cruz que seria. E depois aquilo, o consolo foi assim absurdo, Imediato, né? instantâneo. Imediato, Nossa. instantâneo. Então, ali eu entendi. Então, naquela expectativa do Nicolas, né? Então a gente
Nicolas foi altamente planejado. O Nicolas já foi. Nem foi altamente planejado. A gente não estava nem aí para nada e estava aguardando. Então foi profetizado o Nicolas para a nossa vida. Só que a gente falava assim, como, né? Porque eu ficava naquele trauma. Vai acontecer alguma coisa? Não vai? Será que a gente vai passar pelo mesmo problema? A gente tinha esse medo, esse receio. E aí um dia a gente viajava para São Paulo e a gente não foi viajar porque deu tudo errado, e eu não achei o dinheiro, depois estava dentro da roupa que lavou dentro da máquina, a gente foi para a igreja. E aí a gente foi lá para a igreja se colocar em oração. Eu confesso que quando eu passei essa experiência aí com essa revelação do Guilherme, foi dentro da igreja evangélica, né? Porque eu quando passei por aquela crise de matrimônio, a gente ficou separado um tempo, né? Foram os evangélicos que se aproximaram da gente. Aí os católicos não, cada um no seu quadrado, né? Então, fica aí um puxão de orelha para os católicos, os irmãos que passam um problema, né? Às vezes a gente é muito acomodado em algumas situações e nós deveríamos ser mais ativos, né? Então, eu passei por essa experiência ali de oração. Eu falei assim, opa, será que Deus me quer aqui, né? E eu comecei a me dividir um pouco, né? Então, eu ia para dentro eu ia no culto, porque lá o cara era bom ir lá ouvir aquela palavra, a pregação da palavra, e aí eu ia à Santa Missa também, e aí depois eu tentava levar ela, e a gente foi nesse misto, e nesse dia que sumiu esse dinheiro, a gente não foi viajar, eu fui para uma igreja de um pastor, um amigo, o pastor Leandro, e ali uma pessoa que estava em oração, ou quem foi pregar, dizia os propósitos de Deus, que ele tinha passado, enfim, né, resumindo a história, até que ele falou, quem quiser vir para cá para rezar, receber oração, né, não é rezar, quem passou por trauma, quem perdeu o filho. E aí lá a Renata foi, eu fui também. E aí ela ali em oração, e eu também, eu fui tomada assim de uma força, né? E eu falava pro Senhor, ele disse, Senhor, se eu não estiver pronto para ser pai, para educar um filho que venha te servir e não venha servir o mundo, que o Senhor me tire quantos que forem necessários até eu estar pronto. Porque eu quero um filho para fazer diferença no mundo e não para servir o mundo. Essa era a minha oração de consagração, né? E aí ali fomos embora, eu sem entender, mas eu saí dele com uma paz tão grande. E aí naquela semana, Nicolas estava no ventre, a gente nem sabia. Então foi todo um momento que Deus preparou, um momento de consagração, onde nós pudéssemos estar consagrando a Ele aquela gestação que a gente nem sabia, mas ele já sabia que estava ali, então ele queria que nós estivéssemos lá. Não era dentro da igreja católica, mas era no momento onde as pessoas estavam orando por aquilo ali. Então, quando naquela semana se fez o exame, a gente ali na esquina ali da catedral, que era aquele laboratório que tem ali Freelab. Freelab. Eu bem na esquina ali fez o exame. Tem de tudo no Freelab. Tudo no Freelab. E o exame positivo, eu falei, cara, ali assim... Foi aquele descanso que, assim, com esse nada vai acontecer. Então, quando eu sempre falo que Deus... Literalmente nada. Quando Deus se antecipa às nossas necessidades, né? Sim. Sempre digo isso. E aí, ali, eu descansei meu coração, porque eu sabia ali, Deus falando assim, você pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer de novo, enfim. Né? Então, foi uma gestação tranquila, né? Mas lá, com alguns meses mais à frente, com a crise de riso que Renata teve, perdeu líquido. E Nicolas ficou só com... suficiente para ele estar vivo ali e poder respirar, era muito pouco líquido. Tanto quando o médico foi fazer o parto, né? E o Nicolas é de 8 meses, não deu para segurar até os 9. E o médico não queria deixar eu assistir, né? E eu falava assim, pô, mas por quê? Não, porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo. Porque eu falei assim, o senhor não conhece o Deus que eu sirvo. E o Senhor falou que com esse nada iria acontecer e eu vou assistir o parto. Falei, então você vai ficar sentado, se você levantar, eu te põe para fora. Falei, tudo bem. Então aí ele, mas pode acontecer? Falei, não vai acontecer nada. Daí quando ele fez a cesárea, tirou, né, fez o parto, aquela criança bem, com aquela pigar boa, fazendo xixi para cima, e ali chegou o Nicolas, né? Então o Nicolas foi aquele acúmulo, né, tudo aquilo que a gente não conseguiu dar para o Guilherme em vida, a gente deu para o Nicolas, né? Então o Nicolas era aquela criança que eu botava no colo e ficava lá olhando, babando, amando, horas e horas, numa cadeira de balanço que eu comprei numa loja de produtos de móveis antigos e raspei tudo, e a gente tem essa cadeira até hoje, né?
e passei cera em vez de invernizar para poder sentar. Ficou linda a cadeira, eu ficava naquela cadeira balançando. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu dar por Guilherme, o Nicolas ele recebeu em dobro, né? O Nicolas recebeu em dobro. É quando você fala qual é a cena, você tá chorando, tá engasgada. Tá engasgada. Tô emocionada! Então, o Nicolas, ele veio assim num momento muito importante, né? Quando de fato a gente não esperava, né? E veio dar sentido a tudo de novo, né? E aí quando você fala assim, qual é a sensação de um pai que não consegue, né? Porque a mãe que gesta, o pai que... Eu sou muito babão, né? Eu sou coruja, eu não dou de mamar, mas quando eu trago pro colo, né? Aquela troca de olhar, aquele calor humano, você olhar e aquilo ali é sublime, né? É sublime. E o Nicolas, né? O Nicolas, ele com tudo que a gente passou, né? Então, que houve aí uma diferença, porque o Guilherme você não pôde pegar. Aí o Nicolas veio como, né? Exatamente. Que você pôde ter no colo, acalentar, Exatamente. ter o calor humano dele também, o seu ali. Então, né? assim, quando eu falo, teve uma vez que a gente até voltando um pouco, né? O Nicolas, a gente passou por tudo que a gente passou em 2011, né? Então, quando ali eu tinha ausência materna, né? Mas ali eu tinha que suprir essa necessidade também. Então, pegar o Nicolas, trazer para o colo, pegar a mamadeira e segurar de certa maneira assim, e ele acalentado, tomando aquela mamadeira cheinha, olhando para mim ali, eu me sentia uma mãe. Eu não tinha, mas a minha vontade era de fazer um buraquinho assim na blusa, botar o peitinho pro lado, biquinho pro lado de fora era e segurar assim, literalmente porque era uma sensação assim maravilhosa, assim, aquela sensação eu fico ali, não é próximo, né, mas dá uma ideia do que é uma mãe amamentar um filho, né? Então, aquela mãozinha ficava assim mexendo e eu segurando aquela mamadeira e tal. E aí eu até recordava disso ontem, né? E aí eu lembrava quando a gente foi fazer aquele retiro de noivos, né? Que aí teve um casal que foi falar de paternidade, de matrimônio. E aí, enfim, começou a falar um monte de abobrinha e eu me irritei, porque eu falei, como assim, né? Porque o marido não trocava a fralda da criança, que aquilo era coisa para mulher, que a mulher que tinha que dar de mamar, que tinha que dar de mamadeira. Não, a responsabilidade são dos dois. Mútua, né? A intensidade precisa ser dos dois. Aí eu arrumei uma confusão naquele retiro de noivos, e, enfim. E como eu sou um cara sem paciência, né? Então, eu sou muito calmo, então eu tive que, se eu não externasse aquilo, acho que mais aquilo gerou uma confusão sem fim, enfim. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito antes da gente falar sobre filhos. Falar de filhos. Quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de paternidade responsável, muitos casais jogam a mística da paternidade responsável como uma coisa negativa, como se fosse uma culpa da igreja. A igreja fala que você tem que ter uns montes de filhos, então se você tem um monte de filhos, se você quiser ter um monte de filhos, você coloca meia dúzia na porta do bispo. Não é assim, né? Então, uma coisa é paternidade responsável, outra coisa é irresponsabilidade, né? Então, enfim, né? Então, o Nicolas era aquele que eu sempre trouxe pro colo, aquele que eu acalentei mais tempo, então, com a ausência da mãe também, então a gente ficava... uma música que eu cantava muito para Nicolas depois de 2011, e a gente ele ficava no meu colinho, era do Pescador, Bandadom. Né? Bandadom, né? E aí eu não vou cantar aqui porque não vai, né? Mas falava, né? Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas para o reino de Deus. Então, eu sempre cantava aquela música para ele porque foi o que eu tinha pedido ao Senhor, né, que eu pudesse educar um filho para fazer a diferença no mundo. Quando a gente fala de fazer a diferença no mundo, é de fato esse resgate de almas. Porque a gente ouviu muito, a gente cresceu ouvindo que a gente cria o filho para o mundo, né? E a gente tem que virar a chave de que nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para o céu. Para Deus, Para Deus. Se a gente não criar filho para o céu, se a gente não criar filho mostrando para ele valores, importâncias, as virtudes, a gente está indo na mesma maré que o mundo vai. Então, a gente perde exatamente essa paternidade, autoridade paternal, autoridade maternal de imagem e semelhança da família de Nazaré, de constituir
igreja dentro das nossas casas, Com né? certeza. E sabe o que me vem também, assim, a parábola dos talentos, né? Cada filho é um talento que Deus confia pra gente. O que eu faço com esse talento? A gente Eu tem o lapido, poder eu de multiplico. multiplicar ou destruir. Então, assim, o ser pai, ser mãe, é uma responsabilidade do céu, eu acho. Eu acho não. É uma com responsabilidade. O padre José Rui, né, até falava isso sobre a questão familiar, né? De que é o único lugar que geram vidas para dar continuidade. Sim. Porque se Geram vocações, até sacerdotais. Exatamente. Então a gente tem que entender que a importância familiar ela vai além de um casamento, de um matrimônio. Porque assim, vou falar agora de uma forma assim geral no que eu percebo, né? As famílias, elas são as mais atacadas, mas as que também têm o maior antídoto para combater, que é a oração conjunta, a fraternidade, a cumplicidade, a doação, o amor mútuo. Só que, assim, é muito complicado justamente por uma palavra que você falou lá no começo, a individualidade. Às vezes as pessoas vão tão quebradas para os seus relacionamentos que elas dão sequência em cíclicos vividos por pais, por pessoas que criaram isso e tudo mais, e não veem que ali Deus está permitindo uma nova história. Sim. Deus está permitindo um novo capítulo da vida, né? A gente para e pensa assim, eu faço muito isso com o Bernardo, eu falo, Bernardo, eu não sou a melhor, mas eu sou a melhor do que eu tive. Do que eu tive, eu estou te dando o melhor do que eu posso. Eu estou aprendendo diariamente com vocês. E você falou exatamente isso. Quando Deus te revelou, né? Você não estaria preparado para ser pai. Às vezes a gente pegar a nossa história de passado, de vida ou de qualquer coisa e parar assim, se a gente repetir é muito fácil. Eu poderia repetir os erros dos meus pais e ser qualquer coisa. Mas Deus não quer isso para mim e para minha vida. Sim. Então, assim, a gente constituir uma história fora desse quadrante faz toda a diferença. É verdade. E Deus prepara. Exatamente. Você falando da oportunidade e das feridas, né? É o que eu falo, para a gente poder viver uma paternidade saudável, né, a gente precisa também ser curado das nossas feridas. Uma maternidade saudável, curada das nossas feridas. E quando a gente muito participava de encontro de noivos, né, e a gente já fala justamente de matrimônio, né? Então, a gente pegava a dinâmica da laranja, né, fugindo até um pouco mais para exemplificar, e dava a laranja, a pessoa tinha que descascar, chupar a laranja, cortar no meio, chupava, e depois eu pedia para trocar entre eles, né? E eles ficavam assim, a outra comendo. Nossa, que nojo, né, Grazi? Nossa, que nojo, isso tá babado, isso tá nojento, isso tá não sei o que e tal. Eu falei assim, então, quando nós pulamos as etapas, é isso aí. Né? Então, assim, aos olhos da fé, nós agredimos, nós ferimos, nós ultrapassamos os limites. E talvez a metade da sua laranja não era ela, talvez era aquela pessoa, talvez fosse aquela, talvez é outra que nem aqui está. Né? Então a gente vai criando relacionamentos feridos, machucados, né? Sem essa reparação espiritual, né? E aí quando a gente constitui uma família, a gente constitui uma família doente, né? Então uma família doente, e aí é onde a gente precisa romper com os laços, onde a gente precisa parar de ser esse copia e cola e ter essa realidade que se eu vou para um matrimônio, se eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu tenho que ir livre do meu passado, eu tenho que ser livre das minhas feridas, eu tenho que ir livre dos meus traumas, né? Sim. Então, quando a gente avança esse sinal, foi o que eu fiz no primeiro filho, por exemplo, né? Sim. Então, assim, eu não estou aqui julgando ninguém, mas é o que eu falo, a vida vai ensinando, né? Então, é necessário isso, porque senão a gente pega, eu sempre falo isso, é uma bombinha aqui, uma bombinha aqui, que não fez esse processo de reparação, não coloca dentro de um lar, e dali um tempo aquele vai fazer puff,
E não tem a vai explodir. Aí quando explode, então é o reflexo do que a gente está vivendo hoje de paternidade e maternidade dentro de uma sociedade. Sim. A sociedade hoje está assim por culpa de nós. Sim. É por culpa de nós, igreja, que não constituímos um lar segundo a vontade de Deus, segundo essa mística de viver o matrimônio. Que o matrimônio não é... Porque quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de família, casar você casa em qualquer lugar. Você casa na rua, você casa no cartório, você casa na praia, Casa você lá casa no lugar lá na dos praça. cassinos lá, como é que é o nome? Las Vegas. Esqueci. Las Vegas. Vegas. Você casa em qualquer lugar. Agora, quando a gente fala de matrimônio, Constituir família, né? matrimônio É é sagrado, é de Deus. De Deus e para Deus. É de Deus e para Deus. Então, então, se você é chamado ao matrimônio, você precisa viver o matrimônio. E aí, quando a gente fala de matrimônio, ele é para viver de forma espiritual Em todas e as não suas de forma etapas. carnal. E a gente sabe quais são as nossas armas espirituais para viver algo que Deus concedeu e nos deu para viver como vocação. Sim. Né? Então, se a gente não entende isso, né, como família, que o matrimônio é de Deus e é um berço de santificação para a gente, né, e para os nossos filhos, então a gente está formando uma família de maneira totalmente torta, e aí é o reflexo do que está aí, a sociedade aí hoje. Você vê como tudo está perdido, né? Eu estava falando com meu filho, pai, você sabia que fulana de tal... Nada contra, tá, gente? Mas aí eu volto um pouco na irmã Beatriz. Eu tenho uma amiga que é lésbica. Aí eu perguntei assim, como é que são os pais? E só mora com a mãe, o pai é separado. E aí o que faz, talvez, uma criança jovem, adolescente, ter uma atitude dessa? Às vezes vê lá um relacionamento tão perturbador do pai com a mãe, tão sofrido, porque não foi rezado, porque não foi discernido, porque não estava sendo bem vivido, lá no inconsciente daquela criança, eu não vou... Eu não quero passar a mesma coisa que minha mãe passou, não. Então, se eu me relacionar com um homem, eu estou sujeito a tudo isso que ela está passando. Então, eu acho que se eu me relacionar com uma mulher, eu vou ter uma vida mais feliz. E, de fato, é uma verdade. Se a gente for parar para analisar... O passado dessa criança num seio de uma família, ele não é 100%. Ele é sofrido, ele é traumático, e vai gerar. Então, eu só estou dando um exemplo assim, porque o Nicolas, a gente conversa muito, né? Eu sou muito aberto com ele. Falei, cara, a gente senta, na hora que a gente tem que sentar para ter as nossas conversas, a gente senta assim e Nicolas é sensacional. O Nicolas é muito resolvido, ele é muito resolvido, ele é muito entendido. Ele dá bons conselhos para os amigos. Exatamente. Ele tem aquela coisinha dele de ter a patotinha, de fazer as bagunças, as pilhas e tudo mais. Mas, assim, às vezes que a gente tem conversa com ele, assim, sobre assuntos sérios, quando surgem ali no meio deles assuntos sérios, cara, ele vem com uma palavra boa pros amigos. E a gente está falando assim, a gente está falando de sexo desregrado, a gente está falando de álcool, a gente está falando de comportamentos, de tipo de conversas. Então, eu sento e falo, cara, olha, você não faz isso aqui não, porque quando eu tinha a sua idade, eu fazia assim, 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 porque eu fui criado e educado dessa maneira. Sim. Então, eu estou te mostrando o caminho. Então, assim, o Nicolas, ele para a idade dele, foi uma criança muito madura. Eu sempre criei o Nicolas assim, muito livre que eu digo assim, né? A gente nunca colocou o Nicolas numa redoma, né? Nunca coloquei ele numa redoma. Sempre larguei ele se lascar, né? Para ele entender. Uma vez uma vez a gente na casa do Jamil e Angélica, que já teve aqui, Nicolas pequenininho querendo pular na piscina. Eu falei, não pula. Eu vou pular. Ele pequenininho, ele pegou a carreira. Com a sunguinha dele de jacaré. E veio assim, né? Eu falei, você vai pular? Então pula. Na hora que ele pulou, eu cruzei o braço. Ele, puf. Quando ele voltou, eu falei que não era pra você pular. Não dava pé. Ele nunca mais. De água. Ele nunca mais esqueceu. Às vezes acontecia assim, eu vou descer. Às vezes, né, como já. Bebeu um tanto de água de cantagalho, não foi do toco. De já casado com Grazi, né, nesse segundo matrimônio, né, que Deus quis pra nós, né? Sim. Então, assim, o Nico, eu falei, Grazi, larga.
Se ele cair, o máximo que vai acontecer é dar um galo, mas ele tem que aprender. Ele tem, então, assim, muitas das vezes a gente trabalhar a paternidade também é deixar os filhos, de certa maneira, se ferirem para o mundo não ferir eles depois, né? Então, eu tenho muito esse olhar, assim, de educação, né? A gente tem que aprender, a gente tem que deixar a criança entender, a gente tem que deixar ela também tomar as decisões dela e ela perceber o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Então, enfim. Então, a gente falou do Nicolas até agora, né? Depois, já no matrimônio com Grazi. E a gente já contou a primeira história, não lembro, né, que já foram tantas vezes aqui. A gente contou por alto, né? A gente por contou alto. sim. Aí fica aí, se vocês quiserem saber da história, olha lá. Volta lá no os primeiro vídeos passados, episódio. que tem um pouquinho, né? Café com Fé é o primeiraço. Exato. Então, a Helena e a Ana, né? Vamos falar das duas agora. Também não foram planejadas, né? A gente não estava naquela... Nós queríamos, né? Estávamos abertos à vida. recém-casados, mas sem nenhuma preocupação, né? Então, na questão do espaçamento era a tabelinha, depois foi o método Billings, né? E a Helena veio da tabelinha porque foi no último dia. Já era madrugada, a intimidade. Era madrugada, já tinha... o último dia rompeu à meia-noite. O último dia rompeu à meia-noite, era madrugada. Foi assim, de madrugada... Foi concebida no dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi de madrugada, pô, já virou o dia que nada, né? Então, ali ela veio, né? E veio desejada, enfim... Com medo, eu confesso que a Helena também tive medo pelo que eu passei com o Nicolas, né? Sim. Então, assim, eu ainda tinha que ser ali curado de alguma coisa ali que ficou para trás. E Grazi também teve o estrépito com a Ele Helena. recebeu o exame, escondeu. E aí, para não ter medo, e falei com a médica, tanto que o parto da Helena a gente queria normal, não podia ser normal, teve que ser cesárea. Helena nasceu aquela criança linda, mas que eu... Depois que passou aquele sufoco, eu cheirava tanto ela, trazendo, eu ficava cheirando ela com aquele olharzinho pra cima, assim. Cabelo, eu lembro, uma peruca de bebê reborn. Preto, brilhoso, e eu ficava assim, cheirando. É como eu cheirei ela. Eu cheirava muito. Eu era muito curioso de trazer do colo e dormir e ficar, enfim. Né? Então, viver essa paternidade junto com Grazi, né? Porque a Helena não pegou o peito direito e vinha até gente de fora, enfermeira, para tentar ajudar, mas era só o jeitinho que eu botava dentro da boca dela lá que ela conseguia pegar. Era um era só vinha comigo. Com a luva, Era só o jeito que eu botava que ela conseguia mamar e a gente ficava lá feliz, mas assim, então a paternidade tem as suas particularidades, tem coisas que só a gente consegue fazer. Sim. Ninguém vai fazer por nós. Não, né? Você falar então, sobre essa questão de ajudar a amamentação, quantas vezes quem levantou de madrugada para botar as crianças no meu peito foi Diego. Eu tava lá na capa da peruca do Batman, grog toda a vida. Você falando isso, me veio exatamente essa cena. O Diego pegava, o Bernardo dava aquele... Era só assim. O Diego levantava, pegava ele, nanana. Aí pegava, tirava o peito, botava o Bernardo encaixadinho, botava o meu braço. Eu vou acordada, tá, gente? Calma que eu não tava dormindo. E ele fazia assim, gente, ele sabe até o jeito de botar o bico e a criança fica lá, amarradão. Então, Helena foi uma gestação que a gente descobriu muito no início, né? Até porque a gente soube quando aconteceu. E aí, quando a gente fez o exame, né? A Helena ainda não tinha implantado. E a gente em missão, Rosário do Espírito Santo, segundo a Santa Helena Guerra hoje, né? Estava a caminho do útero. Ele estava a caminho do útero ainda, mas ele falou assim, olha, pode acontecer, então a gente vai ter que avaliar que pode ser uma tubária. E, enfim, eu tinha uma prima que tinha passado por esse problema, essa dificuldade, né? Perdeu um filho por causa disso, na mesma época. Eu falei assim, caramba. E tava ali, né? Na trompa ali, né? E aí eu falava, a gente foi, né? Naquele dia a gente foi para Campo do Coelho, fazer o rosário numa casa lá em Rosário dos Mendes. E eu falei assim, Barracão dos Mendes, fazer o rosário do Espírito Santo. E eu falava assim, Senhor, e o médico, faz repouso. Eu falei, Grazi, vamos, você fica sentada. E eu lá com a mão na Grazi assim, falei, Senhor, é só o Senhor chegar com o dedinho e fazer assim, ó. Ou seja, ele pediu um peteleco de Jesus. Foi só se eu empurrar assim, é tão rápido. Ele pediu um peteleco. É tão simples, eu pedi um peteleco. E dá só com o seu dedinho, assim, o senhor empurra e coloca no lugar. E a gente ali sentado, lembro assim, claramente ali a gente cantando aquela música. É como um sonho, eu me dou por inteiro, teu coração, né? E aí ali
o Senhor falava assim, estou te dando a graça. Aí eu fiz assim, ai. Tomou-lhe o peteleco. E ali, assim, eu sentia Deus, eu assim, coloquei no lugar, né? E a gente, no dia seguinte, se eu não me engano, né? Assim, naquela semana mesmo, a gente foi fazer o exame de novo, tava lá, Helena no lugar implantada. Aí quando a gente fez o exame, quando a gente descobriu que era uma menina, aí, qual vai ser o nome? Eu falei assim, Helena. Aí o médico, por causa da novela, que tinha uma Helena da novela, não, por causa da Beata. Aí ele ficou olhando pra minha cara, ficou olhando pra cara dele, eu falei assim, quem é Beata Helena? Eu falei, quem é Helena da novela que eu não vejo Globo? Então, e Helena é aquela criança, né, que ela ficou o ventre inteiro ali com a gente em missão, música do Espírito Santo, a música que ela mais gosta hoje, do Espírito Santo, né? Então, o desejo é que nossos filhos já são consagrados a Deus, né? Sim. Mas que sejam santos. Gente, agora volta assim, aqui a fita, agora eu vou ter que fazer uma bobeira. Escreve aí nos comentários você, qual foi a coisa mais inusitada que você já pediu para Deus? Mas é inusitada mesmo, tipo assim, o peteleco para Jesus. O carro pegar. A coisa mais inusitada que você já pediu para Deus. Às vezes eu tenho até Nossa Senhora da Vaga, quando eu tô dirigindo na rua, eu peço a intercessão dela para arrumar uma vaguinha assim em algum lugar. Volta aqui. Eu já pedi para Nossa Senhora balançar o berço, tá? Eu já pedi, porque Helena não dormia. Eu tava cansada, sugada na capa. Nossa Senhora, eu ajoelhei do lado do berço. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, balança o berço pra ela dormir. Balança, porque eu não tô mais conseguindo ficar aqui. Eu balanço o berço, Nossa Senhora. E a Helena olhando pra minha cara, com aqueles olhos de jabuticaba. E tentando resmungar para voltar pro peito. Nossa Senhora, balanço. Era loucura. Então, Helena escreve aí. Né? E agora a gente tem também a Ana. Né? A Ana também foi outra dificuldade, né? Foram 30 dias de sangramento, descobrimos no início também. Né? A carinha dela ouvindo a própria história. Né? Então, quando a gente conseguiu o médico para Grazi passar pela primeira consulta, em meio àquela confusão toda, foi em Cachoeira de Macacu. E aí, na hora que Grazi entrou à consulta, a gente ali em oração, Grazi falando, que se for menina vai ser Ana. E eu naquela preocupação toda de novo, né? Falei, se não vai ser Ana não, porque a gente vai rezar primeiro, vamos discernir o nome, não sei se é esse o nome que eu quero. E aí quando entrou na consulta, na época do Ednei, foi na sala dela sem saber de nada e colocou a imagem de Santa Ana em cima da mesa. Na hora que ela entrou na consulta. Aí o senhor falava assim. Aí eu recebi uma foto, Monara mandou pra mim. Eu falei, Ana. É Ana. É Ana. Aí eu falava assim. Aí quando ela mandava mensagem, o senhor falava no coração, eu senti no coração. O céu já se moveu, vai dar tudo certo. Não se preocupe. Né? É Ana, e se você mudar de nome, a cabeça que vai rolar vai ser a sua, não esqueça disso. Né? Eu tive muito sangramento, né, no começo Teve muito sangramento, continuou tendo, né, até aquele estancar que tudo parar, mas assim, ali o senhor falou assim, tá tudo certo. Né? Então você viver a paternidade também é você viver essa confiança em Deus, né? Então não existe uma paternidade plena sem uma confiança naquele que nos confiou ela, né? Então nada acontece na nossa vida por acaso. Sim. Eu falo que Deus ele nunca muda a nossa história se não for para melhor, né? Tudo está no controle dele, tudo está sobre a autoridade dele, a nossa paternidade está sobre a autoridade dele. Então, é uma troca de experiência, é uma troca de amor, é uma troca de... Sem interesse, né, gente? De sentimentos, porque o que nós vivemos como pai com os nossos filhos é o mesmo sentimento de Deus para conosco. É o mesmo sentimento dele para com Jesus, é o mesmo sentimento de Jesus para conosco, quando deu a vida por cada um de nós. Então, viver a paternidade é isso, é dar a vida, é sacrificar a nossa vida por eles e para eles, né? E nós faríamos isso quantas vezes fosse necessário, e nós largaríamos tudo se fosse necessário, nós morreríamos se fosse necessário. Quantas vezes? Então, assim, por que não? Né? Sim. Por que não? Então, essa troca com Deus, né? Então, sim, com a Ana, eu passei a gestação da Ana toda louvando. E a gente foi para a Unimed, a gente ficou internado, Grazi botou catéter, tirou catéter, fez cirurgia, passou Natal no hospital. E a mãe da Grazi ficava, como é que ela tá? Eu falei, tá ótima. Mas como é que você pode estar assim?
Falei, Marisa, Deus falou que vai dar tudo certo. Se ele falou para mim que vai dar tudo certo, por que eu vou ficar sofrendo? A gente só tem que viver esse período que a gente está vivendo. A gente só tem que passar isso. Daqui a pouco isso passa. Falei, tudo passa. Até a uva passa. Tudo passa. É a frase do Padre Rodrigo, né? Eu falei, tudo passa. Caminho, pedaço da estrada tá ruim, que a estrada é feia. Exatamente, tudo passa. Então, foram momentos assim... E ali, gente, assim, eu entrei na Unimed, naquela situação toda de saúde, foi entrar de manhã e à noite estar no centro cirúrgico colocando catéter grávida. Depois, assim, passar o Natal, tendo 2 filhos em casa, querendo a família reunida no Natal. E eu lembro, assim, uma coisa que me marcava muito era, eu tinha que usar sonda, né? Porque tinha que ficar saindo toda a infecção ali e tudo mais. O médico ficava vigiando o meu xixi. Aí eu andava pelo hospital com a sonda para ir até a porta para ver as crianças. Você me falou isso. Aí minha mãe vem aqui com um saquinho de xixi na mão, entendeu? Para ver e tudo mais. Isso mexia muito, principalmente com a Helena, né? Mas depois do Natal eles puderam, né? A assistente social autorizou deles entrarem pra gente dar o presente deles lá no hospital. A gente passou aquele momento ali com eles. E à noite, assim, eu lembro que Marisa foi levar comunhão pra mim, né? Foi levar Jesus pra mim. E depois, eu e Tom, a gente ligou, assim, na TV Canção Nova. E a gente ficou ali. Eu, ele. E ali a Ana também escolheu a madrinha dela. Que Mariana veio me visitar, veio me dar um abraço. Quando a Mariana chegou, a Ana... Eu falei, caraca! Aí eu falei, Tom, Ana tá se manifestando aqui que ela quer essa madrinha. E assim, a gente ali naquele momento que era difícil, mas para mim nunca mais um Natal foi o mesmo depois daquilo ali. Valorizou 1000 vezes mais. Sim, porque aí você... É claro que a gente tem essa coisa de dar o presente pro filho, porque o filho espera um presente. Mas a família, aquela coisa de ser o simples. Ali não tinha ceia farta, não tinha mesa, não tinha... Era só a simplicidade, entendeu? E assim, foi um dolorido bom, né? Foi de amadurecimento, né? Sim. Então, Ana também nasceu bem, veio bem. Aí, diferente da Helena, foi aquela que... Nasceu sabendo mamar, já nasceu Jesus. sabendo mamar, era faminta, e até hoje ela é a que mais come lá em casa, é ela, né? Assim, ela tem essa compulsão por... Não tem compulsão nenhuma, ela se alimenta, não, palavra de pai tem poder, ela come... Não, mas é uma compulsão boa, porque a Ana come de tudo. Ela come fruta, todas as frutas, ela gosta. Ela experimenta, enfim, então, o nosso lar hoje, ele é fecundo, né? Então... quando a gente vai vivendo esse processo de amadurecimento, quando a gente vai vivendo essa troca, essa experiência de trocar com Deus os nossos sentimentos, da gente ter de Deus esse direcionamento, essa cura interior, né? O nosso lar ele vai se tornando fecundo. Né? Posso rebobinar um cadinho a fita? Um pouquinho. Quando a Ana nasceu, a gente teve aquele impacto primeiro. Cara, é a cara da Helena. Nasceu outra Helena. Era igualzinho, era Ctrl-C, Ctrl-V total. Tá. Aí ela nasceu e tudo mais, aí a médica botou aqui em mim, o médico colocou, ela chorando, eu dei um beijinho nela, ela acalmou. Foi aquela paz. Aí eu fiquei, cara, aquilo ali encheu, assim... Eu acho que eu nunca tive uma sensação daquela ali, sabe? E depois, quando a gente foi, ela nasceu de manhã, Helena nasceu no horário de Nossa Senhora. 6 horas da tarde eu estava entrando no centro cirúrgico. Ela nasceu, se eu não me engano, 6h30. Aí a gente foi aquele caminho todo e quando eu fui pro quarto, né, Tom já estava lá, a Ana veio. Quando a Ana veio, a gente ficou ali nós 3 e era assim, eu olhava para ela... tão perfeitinha, a gente contemplando o milagre da vida, assim, sabe? Parecia literalmente um bebê reborn. E a gente contemplando aquele milagre ali da vida, sabe? Aquilo tudo tinha passado. Eu sabia que eu ainda ia ter que passar ainda por cirurgia e tudo mais. Mas, assim, ela tá aqui. Passou, acabou nada. E depois a gente foi para casa. E aí Grazi teve que voltar para o hospital naquela semana, eu tenho que ficar com ela em casa. Ela recém-nascida, eu com ela em casa. Eu falei assim, meu Jesus Cristo. Falei, que eu vou fazer? Vou sentar uma madeira nessa criança, ela vai ficar dopada. Traz para cá, Chuquinha aqui. Fez peitinho de novo. Fiz peitinho de novo.
E toda hora que ela acordava, eu toma mamadeira. Acordava, toma mamadeira. Dorme, menina. Ela dormiu, graças a Deus, hospital uns 2 dias, né? Sim. Então, assim, passou bem a primeira vez. Depois, Grazi foi de novo para tirar o catéter. Não, eu fui 3 vezes. Eu fiz foi para 2 colocar, cirurgias de rim. não, mas aí já quando ela nasceu, você foi para colocar, um pouco depois você foi para tirar. E nessa segunda fui 3 vez, vezes. eu sei, mas nessa segunda vez que ela foi, quem Na disse? terceira. Se é terceira, eu não lembro que já é. Enfim. História que é A longo, gente. paternidade 3 vezes já deixa a cabeça da gente meio assim, né? E aí já quando Grazi foi de novo, que ela já estava maior, quem disse que eu segurava a bichinha? Não tinha mamadeira que resolvia o problema dela. Ela queria peito, ela queria mãe. Né? Mas enfim, a Ana é um Ctrl+C, Ctrl+V meu, literalmente. E ao quadrado, né? E ao quadrado. Ela é muito Nicolas. Então, assim, ela é muito Nicolas, é muito independente, muito resolvida. Ela tem a opinião dela, ela luta pelo que ela acha que é certo, ela não deixa envergar ela de jeito maneira, ela torrona, enfim, ela é decidida. Mas também é muito alegre. É muito alegre. Muito pra cima. Igual o Nicolas, igualzinho. Muito enérgica, muito viva. Muito enérgica, muito viva. Então, é isso, né? Então além da paternidade a nível matrimonial, né? Que hoje a gente tá aprendendo, vendo que a gente está vivendo novas fases, né? Sim. O Nicolas está com 15 anos. São outras coisas. São outras novidades que a gente não estava habituado. Todo mundo fala quando você tem um filho pequeno, que você não dorme, não sei o quê. Deixa chegar nos 15. Então, a Helena hoje está com 11 anos e a Ana está com 6. Então, com o Nicolas a gente está vivendo o novo, com a Helena a gente está com a maturidade, porque a gente já passou por aquilo ali, com a Ana a gente está mais maduro ainda, porque já passou pelo Nicolas, já passou com a Helena, então com a Ana a gente consegue levar com mais... a Ana é um mestrado pra gente. Né, estamos já doutorados, mas também ela está sendo doutorada pelos outros 2. Então pensa naquela que não perde para ninguém. Não perde para quem tem 15, não perde para quem tem 11 e na maioria das vezes passa a perna em todo mundo. Enfim, e aí, Ana nasceu 2019 e 2019 o Tom ganhou mais um filho. Bodas de Caná. Né? Como é que é, amor, assim, né? Tô perguntando... eu acho que tudo é aquilo que a gente pede ao Senhor, né? Fica assim, eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo que vou enchê-las de alma para o reino de Deus, pescador, fixo meu olhar no horizonte, vai... Então, essa sempre foi a minha oferta para Deus, né? Então, assim, o Senhor me propôs a vida, então a minha vida também é dele, né? Então, o que ele ainda tivesse que realizar através de nós, que assim ele fizesse, né? Então, com o tempo foi surgindo as bodas de Caná, né? Nessa missão de acolhida, de uma obra de misericórdia, né? Sim. Onde a gente acaba, querendo ou não, né? Assumindo essa paternidade espiritual sobre a vida daqueles ali, né? Então, eu falo que a paternidade espiritual é a mais dolorosa. É a mais dolorosa, porque é você... olhar para o Senhor, olhar para aqueles ali, e olhar para o Senhor e falar assim, eu sei que se o Senhor pudesse tirar tudo aquilo que a pessoa está sentindo, o Senhor tiraria. Eu também arrancaria aquele sentimento e colocaria ele para mim, para que ele se visse livre daquilo ali. Mas não é assim que funciona. Não é fácil demais. Ele tem que querer para a graça poder acontecer. E essa é a mais dolorida, porque a gente vive aquele lado de Deus que é o mais, né, quando Deus olha para o seu filho e vê ele sofrendo e não consegue adentrar o teu coração e aquela demora, aquele processo, aí essa é dolorida, né? Essa é dolorida porque é aquela que a gente não pode criar expectativa. Sim. E eu não crio expectativa e tenho que ressignificá-la 24 horas por dia para que o tempo todo para que isso não me afete e também não afete a vida dos meus, né? Isso é muito difícil, isso não acontecer, né? Porque você ser essa paternidade espiritual é você lidar com as carências, você lidar com as faltas, é você lidar com os traumas, é você lidar com tudo aquilo que você foi vivendo o processo de cura para você
adentrar um relacionamento saudável, que você foi vivendo durante o seu relacionamento, que você já superou aquilo ali, aí na paternidade espiritual é você ficar lidando com isso o tempo todo, com os traumas, com as dificuldades, com as inseguranças, com tudo aquilo que aconteceu no passado, que a pessoa não conseguiu se resolver, as coisas mal resolvidas, que vai levando à drogadição, que vai levando à dependência emocional, que vai levando aquelas atitudes imaduras. Então, hoje a paternidade espiritual para mim é um grande peso. Mas não um grande peso ruim, mas é um grande peso de ficar me formando o tempo todo. A forja é diferente. A forja é diferente, porque você tem vontade de dar uma coça, mas você não pode bater. Você tem vontade de dar uma coça e depois dar um abraço. Porque os nossos filhos, quando fogem do normal, um tapa leva. Né? Então, eu fui criado assim e enfim, né? E foi bom meu pai ter me dado uns tapas. Havaiana de pau. Exatamente. Ou então aquelas varas de mamona. Deus me livre. Aquela doía bem, tá? Havaiana de pau! Então, os filhos, quando são filhos nossos, a gente ainda tem um controle maior, e se tiver que fazer uma correção mais com um pouco mais de intensidade, nós fazemos. Não, né? E também... A paternidade espiritual, não. Então você tem vontade de dar uma surra naquele sujeito para se ele vira homem, e você não pode. Né? Não convém. Você tem vontade de chegar para ele e falar tudo que a pessoa precisa, mas você também não pode. Você tem que ficar dando filtro. tempo ao tempo, tempo ao tempo. E é a que consome a gente. Então, aí se você vai falar de uma vida de um sacerdote. Coitados. Coitados que eu digo assim, quanto sofrimento eles têm que carregar, e ser aquele sirineu, ser também aquele Cristo que sofre as demoras, ser aquele que tem misericórdia, ser aquele que tem compaixão, ser aquele que sabe esperar. E isso é, para mim, hoje, o mais desafiador. Mais desafiador. Porque assim, se você parar para pensar na paternidade espiritual, quando você tem a paternidade biológica, né, você forma o seu filho desde pequenininho, você vem educando, você vem formando e tudo mais. Não vem com nenhuma mazela, né? Sim. Quando vem outra pessoa, ela já vem formada por alguém. E esse formar por alguém, às vezes ela está ferida no próprio relacionamento com o pai. E muitos ali também são pais que têm relacionamentos com seus filhos que não foram ali totalmente assim formados realmente, né? Aquele relacionamento que se quebrou também. Ele repetiu. O que faltou com o pai vai refletir. É cíclico, né? É cíclico. Então, faltou com... Eu tive uma referência de alguém na minha vida, uma referência paterna. Aí olha para você, né? E vê isso também. Ou então quer fazer essa substituição, ou quer dar essa continuidade, né? Não tive pai e passo a chamar você de pai, né? Paizão pra cá, paizão pra lá. A gente chama o Hugo de paizão. Valeu, Hugo! Então é pai pra cá, é pai pra lá, e eu confesso que eu não me sinto confortável com isso. Né? Então, até porque tem lá umas pessoas que poderiam digo ser seus pais. Não, nem digo. Mas eu nem digo pela missão em si, mas é porque a gente vive numa igreja também que muitas pessoas doentes, elas feridas no seu ego, carentes na sua parte emocional, as suas falas, aquela coisa. Isso não é trabalhado. Então, aí quando você vê essas novas comunidades, quando você vê essas lideranças novas e antigas também, o meu pai fundador, o meu pai não sei o quê, não, porque você é isso, eu acho que o caminho não é por aí. Nosso pai é um só, né? Eu falo, pai fundador, não, pai é fundador, porque se você ficar me enchendo a paciência, eu vou te dar um peteleco. Não, mas o Flávio Vitor Júnior, ele falou uma coisa interessantíssima sobre isso, que no começo, quando ele fazia parte de tal comunidade, ele era Flávio não, eu sou Flávio, mas eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma história, e a gente não pode cortar a nossa história por causa de um fundador, por causa de um líder ou por causa de qualquer coisa. E como você diz, o nosso Pai Supremo, se for parar para pensar, é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus Pai, é Deus Espírito Santo. E as pessoas falam, não, a gente entende e compreende, né? Mas ao mesmo tempo que eu entendo e compreendo, eu dou esse direcionamento. Eu falei, não, eu sou só o louco
que ouviu a voz de Deus e fez o que ele pediu. Nada além disso. Sim, Né? até porque existe Eu a não questão da dependência gosto. afetiva, né? Existe a questão da dependência afetiva que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a questão da dependência afetiva não nos permite viver de fato o verdadeiro Vontade de processo Deus. de conversão de cura interior. Sim. Porque a gente fica projetando no outro, projetando a nossa coisa afetiva e de fato não deixa a gente trabalhar a nossa enfermidade. E quando o outro cai, Né? se cair, Exato. é efeito manada, né? Exato. Então, assim, é por isso que eu não gosto muito disso. Eu procuro sempre deixar isso muito claro. Né? Eu entendo, aí eu aceito. Não, foi você que é a fundação. Ok, é a fundação. Mas eu não gosto de títulos. Sim. Eu não gosto de cargos. Eu não gosto de ficar sendo exaltado. Porque isso, por causa daquilo. Não gosto disso. É meu. Eu não me sinto bem. Então, assim, quando algo acontece, quando alguma coisa... Não, porque Deus quis, acabou. Sim. Né? A gente é só o burrinho que eu carregou prefiro. o negócio. Então, eu não gosto disso. Então, eu não tenho necessidade. Eu não gosto de ficar aparecendo. Né? Eu já acabo sendo uma pessoa pública e tal, mas fazer movimento para ficar Pra no botar sua foto na destaque, cara, para né? as pessoas acharem, porque é o pai, porque... Não, eu não preciso disso. Eu gosto do silêncio, eu gosto da reclusão, eu gosto de... Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo, né? Então, assim, as bodas de canal é isso, ver se alguém, né, é um lugar de serviço. Então, eu sou aquele que serve, né? Então, falo que lá na associação, quem está lá hoje é porque entendeu isso, né? Eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para me projetar, porque a Associação Bodas de Canal hoje ela não é para dar ibope para ninguém, ela não dá ibope para ninguém, né? Ela não dá ibope para ninguém, porque ela não é uma obra de ibope, ela é uma obra de Deus, é uma obra de evangelização, né? Enfim. Isso. Falando das bodas de Caná, puxei aqui nossa superdose da caixinha perseverante. Põe tuas delícias no Senhor e o desejo do teu coração ele atenderá. Salmo 37, 4. Vamos nos colocar inteiramente nas mãos de Deus, nossa esperança, expectativa e planos. Confie, pois ele atende os que confiam nele. E assim, nesse sentido de colocar as tuas delícias nas mãos do Senhor, A confiança. né, a confiança, faz um apelo para quem está ouvindo a respeito das bodas de Caná. Tem que ser um apelo rápido. A respeito das De bodas de Caná. menos de 5 minutos. Para você poder chamar as pessoas para fazer parte dessa obra também, que tanto precisa de ajuda. Acho que a gente fala das bodas de Caná, a gente falando da confiança e a gente falando da paternidade, né? E a gente está falando aí da Semana da Família e esse podcast que vai na próxima quinta-feira, não é? É hoje. É hoje? Ele vai hoje? Vai então hoje. você vai ouvir a gente. Então, eu pensei que era... Vai hoje mesmo. Dá zero para ele, dá zero Dá zero para ele. Ele não Mas, nada. mas essa questão, o confiar, né? O meu apelo é esse, né? A gente confiar que Deus está à frente de tudo, né? O Nicolas, quando a gente foi à Canção Nova pagar uma promessa lá em 2011, e aí foi quando o que eu pedi a Deus, né? Que um filho que viesse fazer a diferença no mundo e não servir ao mundo e tal, né? O que foi, gente? Não, Nada, porque eu tava esperando Ana olhar para mim ou Paty para chamar a Helena. Ele Então- tacar um pedacinho de bolinha nela. Então, assim, quando a gente foi lá em 2011, né, o Nicolas era criança quando era pequenininha, batia numa pedrinha, batia no muro e falava, eu vou construir uma igreja. Papai falou, mas a igreja de quem, meu filho? E o Templo de Salomão, com 2 anos de idade. Aquela criança, quando via a foto de alguém vestida de branco assim, à frente, ele falava assim, quando eu crescer eu também vou ser Jesus, né? Aquela criança, quando a gente foi com ele à Canção Nova, e ele foi lá beber água Vocês podem prestar atenção? Obrigado, estou chamando a atenção. Os bastidores, os bastidores. Os bastidores estavam ali chamando a atenção da gente. Então, quando a gente estava lá na Canção Nova, ele bebendo água, e Deus enviou um anjo para falar e chamou ele pelo nome, né? Nicolas, Nicolas, você arrastará multidões.
né? Então são coisas que a gente vai guardando no coração, né? Como os nossos filhos, né? A Ana tem nome por causa de Santa Ana, a Helena tem nome por causa de Helena Guerra, porque nós entendemos esse mover espiritual, graças a Deus. né? Santa Helena Guerra. Então, como disse esse salmo, é viver a confiança. Então, aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que Deus te pede, e acho que esse é o reflexo da nossa vida, né, Grazi? Sim. Tudo que hoje nós vivemos foi tudo aquilo que Deus foi colocando no nosso coração. O desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, o desejo de fazer a vontade de Deus, de confiar, né? E quando a gente confia, as coisas vêm, né? O que Grazi, numa pregação que a gente foi fazer lá no Carmo, às vezes o que Deus vai te pedir vai ser no meio do turbilhão das coisas que você está vivendo. Quando a associação de boda de Caná chegou, a Grazi estava no hospital nessa confusão toda de catéter, e a obra chegou e tá lá, e começou, e a gente teve que começar. Eu falei, Grazi, calma que é assim mesmo. Mas como é que você pode? Eu falei, Grazi, não sou eu, foi Deus que quis. Então, não para pra gente não, exatamente, a gente se cura junto com o processo todo. Então, o meu apelo é esse: confie em Deus. Sim. Né? Entrega e deixa, por mais que seja difícil no início, né? Por mais que e ele atenderá, e tudo ele fará, né? Não vai dar tempo de falar da Associação Boda de Caná, mas a nossa vida é isso, né? É essa oferta a Deus, essa entrega, essa escuta, né? Enfim, então a gente dá por encerrado aqui, porque senão a gente vai continuar falando. Mas falando das Bodas de Caná, quem quiser nos seguir, né? @Associação Bodas de Caná. É uma obra que vive de doação. Nós não temos até hoje recursos, né? Então, seja alimento, seja recurso financeiro, seja intercessão, o que você puder e quiser contribuir, lá tem o telefone, lá no Instagram, no Facebook, é só mandar uma mensagem pra gente. Vai ser uma alegria tê-los nesse envolvimento do serviço, né? E é isso. É isso. Vamos encerrar, porque o tempo já acabou, a menina tá brigando com a gente. E numa próxima vez, que aí vai ser a sexta já, né? Não, acho que essa de hoje já é a sexta. Já é a sexta? E aí a gente conversa mais sobre. Gente. E assim, sobre a Boda de Caná, então eu vou fazer o apelo. Gente, não custa nada ajudar. Vamos lá, entra no Instagram, bora lá. Entra em contato com a gente. Quer se tornar um benfeitor? Uma Ave Maria e R$1 já ajuda pra caramba. Entendeu? Um pé de alface ou uma oração ajuda pra caramba. Porque são pessoas que vão pra lá quebradas e saem de lá restauradas. São pessoas que vão pra lá com as suas histórias precisando de cura e encontram verdadeiramente o próprio Cristo. Sim. Sabe a história eu vejo ali como se fosse a história do samaritano, que ele fica arrebentado no caminho e alguém vai, pega ele todo quebrado e leva para uma hospedaria. Ali é a hospedaria no qual ele é cuidado. Ali apresentam as faces de Deus para ele e ali ele é transformado e depois ele se bota no caminho a ajudar outros. Então, assim, ajuda. Acho que não custa nada. A gente transforma o mundo fazendo pequenos gestos. Pequenos. Sim. Pequenos. Sim. O pouco com Deus é muito, né? Exatamente. Então, damos por encerrado. Chamar agradeço muito aqui. Mais uma vez Elas estão vermelhas. o convite. Uma tá de pijama ainda. Câmera. Vem cá. Vem aqui, dá um abraço lá no papai. Uma tá de pijama com cabelo mais ou menos penteado. A outra tá aqui já pronta para ir pro colégio. Né? O outro tá estudando. O outro tá agora, estudando, por isso que ele não tá aqui com a gente. É isso, tudo normal, né? Isso. Então, às vezes a gente quer transparecer Tem um presente aqui. Hoje não é caneca. Uma família que não existe, perfeita, sem mancha, sem ruga, sem nada, mas isso na confusão do dia a dia, no corre-corre. É acordar os filhos correndo, trazer eles pra cá participar do podcast, porque não tem ninguém pra ficar com eles em casa. Então a gente nem penteou o cabelo direito, tá aqui. Mas vida normal. A gente tem que mostrar que os milagres acontecem no ordinário. Sim. Esse é o nosso ordinário. Sim. Né? E assim, a gente tem que parar de paradigmatizar demais aquela questão do que você falou, famílias perfeitas. Não. Todo mundo sabe onde é que tem o chulé, a unha encravada, a goteira dentro de casa. Muito obrigado por você ter vindo aqui de novo. Eu que agradeço. Hoje conhecemos uma outra vertente, né? Sim, ainda tem outras aí. Tem mais um bocado de um monte.
Muito obrigado por estar aqui falando conosco. Então, acho que assim, é sempre uma graça e um prazer receber você aqui. Sabe que vocês moram no meu coração. Sim. E não é só paternidade. Eu acho que hoje você veio falar de paternidade, mas adentrou em matrimônio, adentrou em família, adentrou em vocação, porque adentrou em chamado. Tudo ligado. Exatamente, porque nós temos que ver que são elos e que formam a corrente da vida. Sim. Muito obrigado pelo seu sim à vida. E eu queria, né, tá aqui sua mãozinha, te agradecer por junto comigo formar essa família linda. Isso mesmo, tem que declarar. Pela sua paternidade. Declaração de amor. Mas a gente agradecer pela sua paternidade, pela família linda que a gente construiu junto. Nada de graça. Assim... Você sabe que você tem que pagar depois. Ai, censurado. Vai, segue o bonde que tá acabando. Meu Deus do céu. E assim, agradecer a você e a todos os outros pais. Meu pai maravilhoso, que tanto nos ajuda, né? Que socorre a gente de tudo quanto é jeito. Nos últimos dias não tem conseguido socorrer porque fez uma cirurgia, mas está aí se recuperando. Mas assim, agradecer a todos os pais que tiveram uma história difícil, foram criados de uma forma difícil e ressignificaram na sua paternidade. Eu acho que o ressignificar, né, entregar as suas delícias ao Senhor e deixar que Ele faça a obra, né? Acho que essa é a grande lição que a gente tem hoje desse bate-papo e também para esse Dia dos Pais, né? Que você faça da sua paternidade uma paternidade melhor, porque os seus filhos merecem também, né? E aos pais, nesse Dia dos Pais, nós desejamos a todos vocês feliz Dia dos Pais. Que Deus possa estar abençoando sempre mais e mais a paternidade de vocês e curando, libertando e abençoando para que vocês sejam pais conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Amém. Ao pai dos meus filhos, feliz Dia dos Pais. Era para você estar aqui também, né? Digníssimo. Profeta Cabecinha. E Motomoto. Cabecinha e Motomoto para os mais íntimos. Mas é aquela questão, Deus sabe de tudo e de todas as horas. Hoje nós precisávamos estar aqui ouvindo o Tom, ouvindo o Motomoto, ouvindo a história da família de vocês sempre mais e mais. Sim. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado por ter assistido até aqui. Pessoal da TV Real, beijão. Procura a gente no Instagram, no YouTube, dá aquela seguida, aquela curtida e aquela compartilhada. Mas o que é, Grazi? E campanha da Casa dos Pobres está chegando aí, gente. Por favor, doe seu leite e vá ao yakisoba no dia 17. Exatamente. Fiquem com Deus e até uma próxima. Beijão. Tchauzinho, hein? Tchau.